iniciar a gravação agora, inclusive já era até para ter iniciado a gravação desse bate-papo, acho que valeria a pena, né, o registro para ficar lá para a turma ouvir depois, mas vale a intenção. E aí eu tenho certeza de que vocês vão estar se falando e ajudando, né, uns aos outros aí para que o sucesso seja mútuo, né? Isso é muito bacana. E aí para a gente chegar para a retinha final, né, da interpretação aí da NR10, né, seus conceitos e campos de aplicação, a gente fala hoje então de proteção contra incêndio, vamos falar de situações de emergência, vamos falar de procedimentos, vamos falar de responsabilidades e depois entraríamos na questão até de glossário, né, discussão de alguns conceitos de terminologia que foram utilizadas ao longo, né, das aulas, várias delas inclusive no momento da explicação a gente acabou trazendo o conceito, né, e talvez até exemplos, outros a gente exercitou a paciência, né, não, vamos chegar lá na frente, vamos ver, e aí inclusive o glossário, boa parte dele é matéria inclusive, né, é temática lá pro fórum, tá? Para o fórum avaliativo. Bacana? Então, no item 10.9, né, turma da NR10, a gente fala de proteção contra incêndio e explosão. Sempre que a gente ouvir falar de risco de incêndio ou explosão, tanto no âmbito da atividade com eletricidade como para as demais, nós vamos sempre ter a referência de uma norma regulamentadora que trata especificamente desse tema, né, que é a NR23, que trata de proteção contra incêndios. Então, todos os aspectos, ou todas as questões, né, todos os requisitos, quando se falar de instalações elétricas ou equipamentos elétricos, esses devam ser dotados, né, de proteção contra incêndio, conforme estabelecido lá pela NR23. E qualquer outra condição, né? Então a gente vai falar que os materiais, peças, dispositivos, equipamentos, sistemas, né, destinados à aplicação em instalações elétricas de ambientes com atmosferas potencialmente explosiva, ou seja, todas aquelas áreas classificadas, né? A gente até trouxe conceito superficialmente em aulas passadas e de novo lá no nosso fórum a gente traz novamente, né, o conceito de áreas classificadas. Esses materiais ou esses dispositivos, eles devem ser avaliados quanto à sua conformidade no âmbito, né, do Sistema Brasileiro de Certificação. Ou seja, nós falamos inclusive disso lá no dia que nós discutimos bastante, né, do prontuário de instalações elétricas, né, que todos os dispositivos devam ser certificados, testados e todo o processo de formalização, né, dessa etapa de certificação e testes tem que estar arquivado, né, lá no prontuário das instalações elétricas. E aí a gente ainda vai falar que os processos ou equipamentos susceptíveis de gerar ou acumular eletricidade ou energia estática, perdão, como sair da tela, ou energia estática, devem dispor de proteção específica e dispositivo de descarga elétrica, aquele famoso DR, né, ou dispositivo residual, né, aquele equipamento de fuga de corrente, tem alguns também que chamam, né, de FC, né, fuga de corrente. São dispositivos instalados num circuito ou num equipamento a fim de garantir, né, que qualquer presença de energia estática, o circuito, né, de corrente residual ou energia residual, como queiram aí, sejam direcionadas para a terra, né, em caso de fuga de corrente. E depois a gente fala que nas instalações elétricas de áreas classificadas, né, ou aquelas áreas, né, com possibilidade elevada, né, de incêndio ou explosão, deve ser adotados dispositivos de proteção como alarme,
seccionamento automático, para prevenir sobre tensões ou sobre correntes ou falhas de isolamento ou o próprio aquecimento, né, dos componentes elétricos e outras condições anormais de operação. E o entendimento disso é simples, né? Se a gente ir para aquela aulinha básica de combate a princípio de incêndio, a gente vai lembrar do famoso triângulo do fogo que nós ouvimos muitas vezes falar, que depois de um certo tempo virou quadrado do fogo, né, ou tetraedro do fogo, como quiserem chamar aí, que diz que para que haja fogo necessário ter um material a ser queimado, um combustível, é necessário ter oxigênio no ar, o famoso comburente, e é necessário ter uma fonte de calor. E aí o último conceito, né, do quadrado do fogo diz que tem que ter uma reação em cadeia, né, dos três elementos aí para que haja fogo. Então por isso o cuidado que se deve ter, né, quando o assunto for áreas classificadas. Por quê? Áreas classificadas nada mais é do que ambiente com atmosfera altamente explosiva ou que possa oscilar, né, de concentração de oxigênio, tornando esse ambiente inflamável ou combustível. E aí, se eu já tenho oxigênio naquele ambiente, eu já tenho material a ser queimado, se eu tiver qualquer fonte de calor, a chance é grande de ter uma reação entre eles e aí a gente vai ter, né, um incêndio, uma explosão. E vocês sabem muito bem, melhor do que eu e muitos outros profissionais aí, que corrente elétrica gera uma concentração elevada aí de temperatura, né? Principalmente quando em falha, né? Ou em curto, como quiserem aí vocês dominem. E por fim, os serviços e instalações elétricas em áreas classificadas somente poderão ser realizados mediante permissão de trabalho, com uma liberação formalizada conforme lá o item 10.5, ou supressão do agente de risco que determina a classificação da área. Fomos lá, instalamos um sistema de ventilação, exaustão, o famoso procedimento para trabalho em espaço confinado. Então, se eu fui lá e instalei um sistema de ventilar e exaurir, toda a concentração de gás ou contaminante naquele ambiente que o torne, passível de incêndio ou explosão, aí eu não preciso dessa permissão porque eu consegui garantir uma condição de segurança para a execução das atividades naquele ambiente. Fechado? O mesmo, pessoal, nós vamos fazer para sinalização de segurança. Então, quando o assunto for incêndio e explosão, nós vamos recorrer à NR23. Quando o assunto for sinalização de segurança, aí nós vamos para a NR26. Então cuidado para não trocar os números aí. Pode ser até que caia, inclusive, lá na prova, né? Confesso que eu hoje não estou muito mais empolgado com essas coisas não, mas eu já fui meio fascinado por essas pegadinhas, né, de professor. Eu acho que vai muito no início da carreira docência ou perfil, né? Tem professor que ele costuma ser carrasco a vida toda e outros não. Então, o meu caso foi... Bom que não tá gostando mais, né? Hein? Que bom que não tá gostando mais. Não, podem ficar tranquilo que para mim foi só uma fase aí de êxtase, né, cara? No início, não, cara, eu já tive época, inclusive no Radier, quando eu comecei a dar aula no Radier, cara, eu ficava até de madrugada elaborando prova. Eu cheguei, pra você ter ideia, vocês, né, terem ideia, eu cheguei a elaborar uma vez, nós tínhamos 32, 33, 30, em média aí por baixo aí 30 alunos numa classe, né, do curso de segurança, e eu elaborei uma prova para cada um. Para vocês terem ideia, assim, o quão tarado eu já fui por isso. Então, tô mudado, podem ficar tranquilos, mas fixem que
23, né, é a NR que vai falar de incêndio e explosão, e 26, perdão, ou não, e a NR 26 vai falar de sinalização de segurança. Então todo processo, seja nas instalações ou serviços com eletricidade, esses devam ser dotados de sinalização adequada, né, de saúde e segurança, né? E essas sinalizações, ora servirão para advertência, ora para identificação de riscos, né? Então, para advertência, ora para identificação de condição de risco. E essa sinalização ela tem que atender o disposto na NR26. E aí, para vocês terem ideia, eu já fui capaz um dia, inclusive, de querer assim, que vocês ou os alunos, né, falassem para mim item a item, né, quais são as situações, né, que deverão seguir a NR26. Cara, hoje não, a gente precisa entender que é uma referência, né? E aí vocês, acredito eu, ouviram algumas vezes, inclusive, né, durante a aula, as aulas, né, principalmente disciplinas técnicas aí, que falam-se muito, né, de norma técnica. Então vocês estão a todo tempo falando de padrão, falando de item de conferência, falando de norma ABNT. Cara, é meio que desumano, né, a gente querer fixar um mundaréu de informação. Eu aprendi, inclusive, na minha carreira profissional, que a gente precisa de saber qual fonte beber. Tem um bocado de fonte por aí. Qual dela é sadia? Eu costumo, né, trabalhar muito com esse pensamento. Então, se perguntarem para vocês, inclusive no futuro próximo aí, o que as sinalizações em atendimento à NR10 devam atender ou devam ser adequadas, aí sem medo de errar, né, o disposto na NR26. E aí lá no campo, lá na prática, quando vocês forem, né, para a execução propriamente dito, aí é necessário ter certeza, né? Peraí, eu preciso de identificar circuito elétrico, eu preciso de sinalizar aqui travamento, bloqueio, dispositivo de sistemas de manobra, né, e comando. Eu preciso de ter uma sinalização de restrição de impedimento de acesso. Eu preciso de delimitar uma área, né? Nós falamos muito, inclusive, na última aula, e tá de novo lá no fórum, zona de risco, zona controlada. Como que eu defino isso? Visualmente, como que eu vou saber, né, se eu estou numa área de risco, se eu estou numa área controlada? Isso vai para demarcação. Caramba, como que eu faço essa demarcação? Inclusive questões de cores, tá, turma? A NR26 ela estabelece distinção de cores para cada tipo, né, de situação que eu preciso de sinalizar. E aí, cara, nós não vamos sofrer com isso. Eu preciso lembrar sempre que toda a informação que eu precisar buscar em relação à sinalização de segurança para trabalhos com eletricidade, nós vamos encontrar lá na NR26. Fechado? E aí, depois a gente vai para procedimentos de trabalho, né? E aí nós, inclusive, falamos lá na aula também, que falamos do PIE, né, do Prontuário das Instalações Elétricas, que todas as atividades com energia elétrica ou equipamentos elétricos devam ser precedidos de procedimentos, né, formais. E aí o item 10.11 ele vem reforçar isso, né, que os trabalhos, eles, além de serem planejados, eles devem ser realizados ou executados conforme procedimentos de trabalho específico, ou ora, né, procedimento, ora padrão, ora instrução técnica. E aí nós vamos encontrar diversos termos aí, inclusive de empresa para empresa, né, para definir quais são as referências de execução do trabalho com eletricidade que a gente vai precisar seguir. E lembrando sempre, né, que esses procedimentos eles devam ser assinados pelos profissionais que atendem lá o item 10.8, né? Aquele time lá dos qualificados, habilitados, né? Autorizados e capacitados. Tranquilos? Depois
a gente vai em o reforço de que os serviços e instalações elétricas devem ser precedidos de ordem de serviço específica. Isso uma referência básica e específica para trabalho com eletricidade, tá? Diversas outras funções aí, os próprios procedimentos de trabalho já são suficientes, ora nem necessário mas para trabalho com eletricidade é necessário que ordens de serviço específica para trabalho com eletricidade sejam emitidas e aprovadas pelo trabalhador autorizado. Então, ou seja, a equipe de execução tem que ter, né, noção de qual é o serviço que ele vai executar, né, naquele determinado espaço de tempo, né? Olha, hoje nós vamos fazer manutenção em sala elétrica. Hoje nós vamos fazer montagem de painéis fotovoltaicos. Qual é a atividade? E aí eu preciso de ter uma ordem de serviço, eu tenho que ter uma descrição detalhada, né, daquele serviço que vai ser feito, tipo de serviço que nós vamos fazer, data, local. Essas ordens de serviço, ora chamadas de OS, né, em algumas empresas, em alguns momentos elas são formalizadas através de permissões de trabalho também, né? Ordem de manutenção também. Então a gente vai encontrar algumas formas, né, de garantir as informações necessárias para a ordem de serviço, talvez não com o termo ordem de serviço, como eu disse. Então, às vezes, numa permissão de trabalho, numa ordem de manutenção, a gente vai encontrar algumas ferramentas ou dispositivos aí, ou formalidades, né, de acordo com as empresas que a gente vai trabalhar amanhã ou depois aí. Depois a gente fala na NR10 que os procedimentos de trabalho têm que conter no mínimo objetivo, campo de aplicação, base técnica, competências e responsabilidades, disposições gerais, medidas de controle e orientações finais. Então, esse item, inclusive, quando vocês, profissionais eletrotécnicos, forem elaborar procedimentos, técnicos de trabalho na empresa que vocês vão trabalhar daqui a uns dias, necessariamente vocês vão ter que seguir esse padrão aí. E aí, o conforto que eu trago muito é que grande parte das empresas que a gente vai trabalhar, né, já possuem esses procedimentos. Aí eu deixo até uma dica, né, para aqueles que já estão atuando, né, em áreas industriais ou afins aí, procurem conversar, né, com a turma na empresa onde vocês trabalham, para terem conhecimento e acesso a esses documentos, né, procedimento técnico, ordem de manutenção ou ordem de serviço, né? Procurem desenvolver isso na rotina de vocês, para vocês inclusive irem familiarizando, né, um pouco mais com os termos que a gente vem trazendo, né, nas aulas teóricas aqui, no dia a dia de vocês. Eu acredito que vai enriquecer bastante. Depois a gente diz que os procedimentos de trabalho, o treinamento de segurança e saúde e a autorização de que trata o item 10.8, ou seja, aquela autorização para considerar o trabalhador, né, apto a executar atividades com eletricidade, tem que ter participação em todo o processo de desenvolvimento do que a gente chama de SESMIT, que é o Serviço Especializado de Engenharia e Segurança e Medicina do Trabalho, sempre que houver nas empresas, que é outra dica que eu compartilho com vocês. Nas empresas que vocês trabalham, né, aqueles que já estão atuando, né, em algum ramo de atividade aí, que tenha profissionais de segurança na empresa, tem um técnico de segurança, tem um engenheiro de segurança, né, tem um médico do trabalho, ou um enfermeiro, ou técnico de enfermagem do trabalho. O cara, ou moça, cola nesse povo aí. Isso aí é uma fonte riquíssima de informação e uma fonte sadia, né? Então cola nesses profissionais, trocam ideia, trocam informação, questionam. Tô fazendo curso de eletrotécnica lá, cara, e o professor falou pra gente dos procedimentos, né, de trabalho com eletricidade, que tem o acompanhamento dos profissionais de segurança, como funciona isso aqui na empresa que eu trabalho.
Troca essa figurinha aí que vocês não vão se arrepender. Depois diz que a autorização, né, referida lá no item 10.8, ainda sobre, né, o trabalhador autorizado, deve estar em conformidade com o treinamento ministrado, né, previsto no anexo 3 dessa NR. Então, aquela capacitação que nós já até trouxemos, né, 40 horas de formação no curso básico, mais 40 horas complementar, essa carga horária, ela deva, né, e o currículo, inclusive, tem que ser a referência mínima, né, para que o trabalhador seja realmente autorizado a executar suas atividades. Por isso, inclusive, que nós falamos, né, lá atrás, na autorização e na validade, inclusive, da capacitação, que a capacitação ou autorização, ela terá validade para a empresa que gera essa atividade, né, ou essa condição, ou seja, para a empresa que treina um empregado. Por quê? Porque a gente precisa garantir que o empregado esteja autorizado a executar as atividades de acordo com aquilo que ele absorveu de informação, não é isso? E depois a gente fala que toda equipe deverá ter um de seus trabalhadores indicado em condição de exercer supervisão e condução dos trabalhos. Nós falamos em aulas passadas, se eu não me engano na última, de que todo trabalho com eletricidade necessariamente ele tem que ser executado no mínimo em dupla, né? E de que ou os dois de preferência, tenham condições ali de exercer um papel de liderança, né? Tomadas de decisão, inclusive. Depois que antes de iniciar os trabalhos em equipe, os seus membros, em conjunto com o responsável pela execução do serviço, devem realizar uma avaliação prévia, estudar e planejar as atividades e as ações a serem desenvolvidas no local, de forma a atender os princípios técnicos básicos de execução das atividades e as melhores técnicas de segurança aplicáveis ao serviço. Esse item, na grande maioria das empresas, ele é atendido no famoso diálogo de segurança, ora DDS, né, diálogo diário de segurança, ora DSS, diálogo de saúde e segurança, né, ora só DS, diálogo de segurança. E aí, né, como outros exemplos que a gente citou, cada empresa vai usar, né, de um nome, né, ou de uma referência, mas o objetivo fim é o mesmo, né, de que antes da realização da atividade a turma discuta, né, sobre os riscos e as condições técnicas de execução daquela atividade. Muito também conhecido por análise de riscos. Antes de executar a atividade, a turma vai lá, vai fazer uma análise de risco da atividade, análise de risco da tarefa, análise preliminar de risco, e aí vamos encontrar também mais um leque aí de informações ou tipos de ferramentas que possam utilizar para essa reunião da equipe antes que a atividade se inicie. Tá? E por último, em procedimento, a norma traz para a gente o entendimento de que a alternância de atividade deve considerar a análise de risco da tarefa e a competência dos trabalhadores envolvidos, de forma a garantir a segurança e a saúde no trabalho. Ou seja, eu estou tendo uma alteração, né? Uma condição dinâmica na execução das atividades. Isso é comum e natural, inclusive, em todo o processo de manutenção. Para o de elétrica não seria diferente. Então, essa oscilação, essa alternância de processo, essa variação de cenário, né, que é comum de acontecer, ela tem que considerar, né, todas as avaliações de risco para cada etapa, né, da atividade, para que eu possa garantir, né, que o trabalho seja executado com a maior segurança possível. Fechado? E aí partimos então para a situação de emergência, e aí entendemos o porquê, inclusive, quem fez, né, o curso de capacitação de NR10, né, nas empresas aí, Diego, inclusive, trouxe exemplo no passado, tão próximo aí, né, que fez treinamento e tal. Lembram que lá no currículo
tem a disciplina de primeiros socorros. Então é necessário que eu tenha um mínimo de noção de primeiros socorros, e mesmo que esse mínimo seja, olha, apertou, eu preciso de chamar socorro, e aí o chamar socorro é ligar para o ramal de emergência da empresa, é ligar para o SAMU, é ligar para o corpo de bombeiro, é ligar para a polícia militar. Então só o fato de eu acionar um socorro é um exemplo, né? É uma atuação minha como prestador de primeiros socorros. E aí, quando o assunto é trabalho com eletricidade, é necessário que as ações de emergência que envolvam as instalações ou serviços com eletricidade devam constar no plano de emergência da empresa, né? Então a empresa precisa ter um plano de emergência estabelecido, e os riscos ou ações em caso de emergência envolvendo instalações ou serviços com eletricidade, a atuação tem que estar lá nesse plano de emergência. Por que, Edmilson? Cara, tem que ter uma situação de emergência para trabalho com eletricidade no plano de emergência. Simplesmente pelo fato de que atender uma vítima que sofre uma descarga elétrica não é o mesmo que atender uma vítima que corta o dedo. Pô, isso é o óbvio. Sim, isso é o óbvio, e o óbvio precisa ser dito. Os cuidados que devam ter, né, com uma pessoa que sofre uma descarga elétrica devam ser em níveis um pouco maior. Por quê? Porque senão quem vai prestar o socorro acaba também sofrendo a descarga elétrica. Porque vocês acreditam e quero acreditar fortemente que vocês já aprenderam ao longo do curso de vocês. Quem não aprendeu, se não aprendeu ainda ou esqueceram, vai o reforço aqui, né? Quando uma pessoa sofre uma descarga elétrica, ela passa a fazer parte, né, de um circuito elétrico, então, ou seja, ela levou choque, dependendo da tensão nominal daquele circuito ao qual ela passou a fazer parte, o corpo dela está energizado, porque a corrente, né, elétrica entrou no corpo humano, e pode ser que ela não saiu ou não saiu por completo do corpo. Por isso que alguns aí vão lembrar que quando iam visitar a avó, né, colocava a mão no puxador da geladeira, não sou tão velho assim, mas vivi isso, e ficava preso, né? Por quê? Porque tinha uma fuga de corrente na geladeira, a haste, né, do puxador era metálico, e aí era um condutor, eu colocava a mão, fazia parte do circuito agora e ficava agarrado. E aí às vezes vinha o primo para ajudar, e o que acontecia? O primo ficava agarrado também na geladeira. E aí até uma historinha muito rápida aqui. Trabalhei com um engenheiro de segurança que ele falava o seguinte: olha, se você quer saber se tem fuga de corrente, né, num determinado equipamento, não coloque a palma da mão, coloque o dorso, né, as costas da mão na parte onde você está julgando que tenha corrente, porque se você colocar a palma da mão, a energia vai te atrair. Se você colocar as costas, né, ou o dorso da mão, a energia vai te expulsar. Aí eu achava aquilo um absurdo, até um dia eu falar para ele, falei, cara, pelo amor de Deus, você é engenheiro, velho, você não pode falar uma batata dessa não. Energia elétrica não atrai nem puxa, nem empurra ninguém. O que difere a reação do corpo é os estímulos que os nossos músculos têm. Então, indiferente da posição que eu colocar a minha mão, os meus músculos vão contrair quando eu sofrer uma descarga elétrica. É instinto, né? Estímulo natural. O cérebro vai mandar uma mensagem de se contraem para vocês serem resistentes, né, a esse camarada que vai passar por aí, que são os elétrons. E aí, óbvio que se a minha mão, né, os músculos da minha mão contrair em sentido contrário da parte condutora, automaticamente eu não vou prender a minha mão lá. Então a energia elétrica não puxa, não empurra ninguém. É só uma historinha rápida para ilustrar um entendimento banal aí.
E depois a gente fala que os trabalhadores autorizados devem estar aptos a executar o resgate e prestar primeiros socorros a acidentados. De novo, mesmo que esse primeiro socorro seja acionar uma emergência, né? Chamar um time capacitado para tal. Mas necessário, e inclusive a gente faz, né, na capacitação de NR10, um exercício para a reanimação cardiorrespiratória. E aí lá, inclusive, nessa capacitação, a gente aprende os passos para uma reanimação, né, cardiorrespiratória, inclusive somado ao entendimento de que se eu não sentir-me confortável para executar a manobra, né, de reanimação cardiorrespiratória de uma vítima, que eu não faça, eu chame socorro, porque omissão de socorro é crime, mas se eu prestar socorro de forma indevida, também é crime, né? Então, todo cuidado aí ainda é pouco. Depois que a empresa deve possuir métodos de resgate padronizado e adequado às suas atividades, disponibilizando os meios para a sua aplicação. Isso, inclusive, contido, né, lá no plano de emergência da empresa. Por isso que a grande maioria das empresas nos últimos tempos, né, tem investido muito em brigada industrial, né? O que é a brigada industrial? Aquelas brigadas de emergência, né, para atuação em casos de acidentes do trabalho, né, a modo geral aí, que necessitam, óbvio, né, de atendimento imediato. Fechado? E por fim, os trabalhadores autorizados, né, de acordo lá com o item 10.8, devem estar aptos a manusear e operar equipamentos de prevenção e combate a incêndio existentes nas instalações elétricas. Por isso que também no currículo da capacitação de NR10 tem lá uma disciplina, né, de combate, prevenção e combate a princípio de incêndios, onde a gente vai estudar classes de incêndio, tipos de extinção de incêndio, quais são as unidades extintoras e mais um bocado de informações que a gente tem por aí. Bacana? Para a gente falar de responsabilidades, deixa eu só colocar meu computador na carga aqui. Então, para a gente falar de responsabilidades de NR10 ou estabelecidas, né, pela NR10, é preciso a gente lembrar de responsabilidades da empresa e responsabilidades dos trabalhadores, né? Então, assim como, as empresas vão possuir, né, a sua cartela ou a sua bagatela lá de responsabilidades, nós como os trabalhadores também vamos ter, né? Então, primeiro item que a norma traz para a gente sobre responsabilidade é a responsabilidade dos contratantes, né, em manter os trabalhadores, ou seja, as empresas, né, manterem os trabalhadores informados sobre os riscos que estão expostos. Por isso, a obrigatoriedade, né, do treinamento de empresa para empresa. E depois diz que cabe à empresa, né, na ocorrência de acidente de trabalho envolvendo instalações elétricas, isso vale para qualquer outro acidente também, tá bom? Propor e adotar medidas preventivas e corretivas. Muitas das vezes, inclusive, nós vamos participar no futuro, né, de análises de acidente. Para quê? Para a gente estudar, entender o que levou à ocorrência daquele acidente, para definirmos juntos quais são as medidas que nós vamos tomar para que os acidentes não aconteçam novamente, tá bom? E ao trabalhador, né, ou aos trabalhadores, necessariamente 3 regrinhas básicas, né, ou 3 responsabilidades básicas. A primeira que é zelar pela sua segurança e das pessoas que estão ao seu entorno, né? O que a gente costuma muito falar e ouvir, né, em muitas empresas por aí, que é o cuidado mútuo. Então eu preciso de cuidar de mim e cuidar da outra pessoa, né, das pessoas que estão ao meu entorno.
e deixar que elas cuidem de mim também. Isso é muito importante. Depois, é necessário que nós, como trabalhadores, como empregados, nos responsabilizemos junto com a empresa pelo cumprimento da legislação. Nós estamos falando o tempo todo que é norma, que é lei, que é regra. Então a gente precisa, juntamente com a empresa, garantir que esses requisitos sejam cumpridos, né? Ou sejam, no mínimo, levados em consideração e colocados em prática. E por último, é responsabilidade nossa como trabalhador comunicar de imediato, né, qualquer situação que apresente risco para a nossa segurança ou das pessoas que estão ao nosso entorno. Beleza? Então, com isso, nós fechamos o item aí de responsabilidades. E aí depois a NR ainda traz, né, no seu item 10.14, o que a gente chama de disposições finais, ou seria, né, conclusão da norma, e aí de obrigação, né, da empresa de promover ações de controle de risco, caso, né, a empresa não cumpra ou não façam cumprir o que está estabelecido, né, na NR10, que ela seja autuada de acordo com a NR3, né, que vai falar lá de embargo, interdição. Então, ou seja, se as empresas não estiverem adotando as práticas, né, de segurança e saúde no trabalho, elas poderão ter suas atividades paralisadas, horas notificadas, né, afim. E a documentação prevista, né, na NR10, ou toda a documentação prevista na NR10, deve estar permanentemente à disposição dos trabalhadores que atuam em serviço com eletricidade, respeitadas as abrangências, limitações e interferências nas tarefas. Esse item, inclusive, é o item redundante, né? Que toda vez que a gente falou de procedimentos, de instrução de trabalho nas aulas passadas, nós reforçamos isso, né? Foi-se o tempo, inclusive, que as empresas elaboravam documentos, né, ou documentação para cumprir tabela. Então você chegava na empresa, perguntava: cadê os procedimentos? Tá lá na sala da elétrica. Aí você chegava lá na sala da elétrica: cadê os documentos? Tá naquele armário ali. Tá no documento, tá na gaveta X. Tá na prateleira Y. Por quê? Porque o negócio era cumprir tabela, né? E isso ao longo do tempo evoluiu. Edmilson, mas eu ainda conheço uma empresa lá no tal lugar assim que ainda é dessa forma. Possível nós ainda estamos num processo de amadurecimento, um processo de evolução, mas se a gente for pegar numa média geral, a gente vai ver que a cultura organizacional evoluiu bastante, e aí essa prática ela ocorre muito menos do que já ocorreu no passado. E, por fim, nós falamos que a NR10 não é aplicável a instalações elétricas alimentadas por extra baixa tensão. E aí o termo extra baixa tensão eu vou deixar para vocês brincarem lá no fórum avaliativo da disciplina, que traz os conceitos que estão todos listados, né, no glossário aí da NR10. Então eu vou deixar que vocês façam boa navegação, boa passagem aí, pela NR10, inclusive lá no seu glossário, para vocês trazerem conceitos e discussões para a gente no fórum. E lembre-se, dúvidas, choros ou lamentações, sintam-se à vontade, tá? Para nos chamar e trazerem para cá. Aí o André traz aqui qual a explicação para a revogação do item 10.14.1. O André, o item 10.14.1 ele foi revogado pelo seguinte: diziam que os trabalhadores devem interromper suas tarefas exercendo o direito de recusa sempre que constatarem riscos, né, evidentes
ou graves e iminentes para a sua segurança e saúde. Isso está em algum dos itens passados, né? Que a gente falou que quando identificada uma condição de risco, deva de imediatamente levar para o superior imediato, né? E paralisar as atividades. E aí ele foi revogado em 2019, muito só mesmo por uma questão de redundância, tá, André? E acredito, opa, caiu um lenço aqui, e acredito daqui a algum tempo a gente ter mais alguma revisão da NR10 de trazer revogação de mais alguns itens aí, porque ainda assim tem alguns itens que são redundantes, né? Exemplo, nós trouxemos aqui, né, a questão do trabalho, né, em dupla, né? Outro aqui, responsabilidade, né, de comunicação, de incidente. Isso tudo tá muito batendo, né, em diversas pontas aí. Por isso essa revogação, beleza, André? Show de bola. Aí o Diego disse que caiu aí, mas voltou, Diegão. Agora tá liberado. O Diego tá por aí ou caiu de novo? Hein, professor? Tranquilo, beleza, Diego. Professor, Turma, alguma dúvida? dúvida, vamos colocar assim, se o meu superior está na área, ele vê que o serviço está errado, tem risco e tal, mas mesmo assim ele quer que a gente faça o serviço. Aconteceu comigo, eu fui feito de pessoas fizeram. E como é que a gente faz? Que tem que levar para e cessar o serviço. Ô Diego, eu costumo dizer que é o seguinte, acima de chefe tem chefe, né? Ou acima de líder tem líder. E tem até um termo um pouco chulo que eu aprendi com um primo meu, que atrás de montanha tem montanha. Isso na prática eu já vi acontecer muito também, tá, Diego? E já tive também experiência prática dessa natureza, já aconteceu comigo também. O que está escrito, né? A norma ela foi muito clara de que, olha, se eu identifiquei uma condição e essa condição apresenta risco para a minha atividade, eu tenho que fazer uso do direito de recusa, que é inclusive também outro termo que a gente falou durante aulas aqui, que está lá no glossário para a gente brincar depois com ele. É direito de todo e qualquer trabalhador, Diego e turma, recusar executar qualquer atividade que coloque em risco a sua integridade física ou a sua saúde. Né? E aí, na prática, eu já vi isso acontecer e é comum de deparar naquela situação, inclusive assim, o líder, né? Aí o chefe, porque aí eu particularmente trago essa pessoa como chefe, não como líder, o chefe diz, não, dá para fazer. Dá para fazer, mas infelizmente, amigão, porque não é você que vai fazer, cara. Então aí assim, nessas horas, a orientação, e é uma orientação muito tranquila de passar, né, que é orientação embasada ou baseada, né, em legislação, inclusive, de, olha, meu amigo, eu não vou fazer, é direito meu. E aí, dentro da hierarquia, né, Diego, que cada empresa ou cada organização traz, aí vale a pena, inclusive, o compartilhamento. Então, opa, peraí, meu supervisor, que é o meu chefe imediato, está dizendo que é para eu fazer, mas, cara, eu não estou seguro para fazer. Então, peraí, meu camarada, te respeito muito, tenho uma consideração imensa por você, né?
cada um no seu papel, mas não dá para fazer. Nós vamos ter que agora chamar seu chefe. Então, assim, aí nós vamos ter que subir níveis. O que a gente não pode, e aí é um exercício que eu trago, né, sempre comigo e compartilho, que a gente não pode é se deixar levar pela pressão e se expor. Porque se eu me exponho e dá certo, eu ainda escuto o cara falar comigo assim, tá vendo, pô? Falei que ia dar certo. Se eu me exponho e dá errado, eu vou ouvir assim, uai, mas você sabia que ia dar errado, por que que você se expôs? Corpo Então, fora. então eu pago, né, de qualquer forma. Então é melhor a gente não se expor. Eu costumo dizer que é melhor a gente não pagar para ver. Professor, minha profissão, isso eu tive a situação que ia fazer na plataforma e tem que liberar o andaime, mas Eu peguei até a parte que você tinha que liberar o andaime, aí falhou o resto. Now muted. mais o meu Ô Diego, pra mim tá picotando muito sua colocou, fala. vou achar